assim, o Caco Antibes está em pânico. O Caco Antibes está em pânico porque ele está achando que vai acabar, assim, se o dólar começa a cair, volta a ter uma coisa... Eu tenho horror a pobre! Eu tenho horror a pobre! Eu tenho horror a pobre! Mas tem uma fala dele mais longa, tem uma fala dele mais longa que ele fala mesmo, inclusive, de aeroporto. Vocês não podem imaginar o que se transformou em aeroporto. Antigamente, pobre não ia no aeroporto. Só ia pra visitar avião, ver de longe, dar adeus. Agora não, com essas promoções, Miami a 900, em 10 prestações 90. É uma gente do inferno vindo com toda a sorte de bugiganga. Sueli! Sueli! Olha a minha mala aqui que eu vou no free shop comprar um micro-ondas. Umas velhas carregadas de raíto de sol e creme tortulã. Eles vão pra Miami comprar creme argentino. É uma coisa desgraçada, Cassandra. Agarro no vídeo, você agarra no tostadeira, então eles adoram, né? Adoram fazer sanduicheira. Aí falei que tem uma sanduicheira importada ali, tá em conta. As aeromoças assistindo aquele lanche desgraçado, elas nem olham na cara, elas vão assim, ó. O cara come aquele sanduíche seco, 5 horas depois elas vêm com a bebida. Aí já tem um velho assim, como é que faz? Água! O Caco Antibes era uma caricatura, né? Uhum. Pra tomar cuidado, assim, tem gente que às vezes confunde piada com norte moral, né? Norte político, norte econômico. O dólar deu uma baixadinha, acho que não vai assustar o Caco Antibes, não, né? Vamos lá. O dólar fechou a sexta-feira em queda e mais um dia de intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. A moeda americana recuou 0,79%, vendida a R$ 4,2997. Fechou praticamente a 4,30. Esse foi o segundo dia seguido de intervenção do Banco Central. Até quarta, a moeda havia batido 4 recordes de alta consecutivos. Na parcial do mês, a moeda acumula um aumento de 0,34%. No ano, ela já subiu 7,23%. E hoje é apenas 14 de fevereiro. A moeda que mais se desvalorizou no mundo inteiro. O real. Né? Ontem a gente falou aqui sobre as vantagens de ter uma moeda muito desvalorizada frente ao dólar, mas tem as desvantagens também, né? Tem as desvantagens também. Aliás, esse negócio de ficar pegando o pé de doméstica, né? Nem pegar no pé doméstico, né? Usar como metáfora negativa ou metonímia ou o que seja, é só para esconder. Assim, diz um amigo meu, um dos melhores economistas que eu conheço, e não sou só eu que acho, o mundo acha, assim, é meio a lógica do cara que está vendendo um carro usado, que está meia bomba, assim, aí ele fica exaltando as qualidades, tentando esconder o defeito. Ele não quer que o defeito, para ver se passa a estrovenga adiante, né? O Paulo Guedes está um pouco assim. Ah, não, claro, o dólar alto é bom para as exportações. Por que é bom mesmo? Porque o cara recebe, né? Ele exporta, a hora que ele traz o dólar, a hora que ele vai transformar em real, evidentemente ele recebe mais. Então é bacana, é legal e não sei o quê. Agora, olha aqui, dificulta as importações, porque você vai importar em dólar, a hora de pagar, você precisa de mais reais, mais dinheiro, né? Para pagar aquilo. Então, a indústria pode dar uma melhoradinha. Agora, vem cá. 40% dos automóveis é feito de componentes importados, dos automóveis nacionais. O preço vai subir. O preço vai subir. O preço vai subir e o automóvel mesmo para exportação fica menos competitivo. Fica mais caro. Daqui a pouco tem inflação de pãozinho. Só se as empregadas, como agora elas estão em Miami, na Disney, né? Sim, na Disney. Não, Orlando. Em Orlando. Como elas estão em Orlando, aí eles não vão comer pãozinho, então... Agora é Corsa, né? Dá problema com combustível, porque o petróleo é uma commodity, né? Se você quiser importar máquinas, bens de capital, também dólar. Então não é verdade que só tem benefício. Não é verdade que, bom, tá aí, tá ótimo, porque tem uma certa idiotia ultraliberal que diz assim, se o dólar tá aí, é o preço justo. Ah, é? Então deixa. Por que o Banco Central entrou vendendo? Por que um liberal, como Roberto Campos Neto, concordou em entrar vendendo dólar para baixar o preço? Então deixa, vai.
Deixa para 5. Aí você ainda... Então, assim, se a lógica é essa, notem. É preciso ter pensamento lógico e matemático. Se o dólar alto é bom, e isso é uma verdade absoluta, quanto mais alto ele for, melhor. Então deixa. Ah, não, mas também tem limite. Ah, então tem limite. Entendo o limite, qual é o limite? O limite... Raciocínio matemático. Entendo o limite, qual é o limite? O limite é o ótimo. O que é o ótimo? Aquilo que cria um equilíbrio na economia, não aquilo que cria um desequilíbrio. Então tem de ter um preço. Então existe um preço bom para o dólar, que não prejudique as exportações, que não inviabilize as importações para os produtos nacionais e que não ameace a inflação. Ah, mas ele mesmo lembrou que a inflação não está sendo... O câmbio não está passando para a inflação. Não está porque não tem demanda. Porque não cresce. Cresce pouco, cresce miseravelmente. O comércio caiu em dezembro. Ah, mas é porque que tem tão pouco dólar? Então é só porque os nossos juros estão muito baixos. Sim, os nossos juros estão muito baixos. Pode baixar ainda mais, porque está se tentando estimular a economia. Mas aí também o dólar vai embora porque ele vai procurar ficar com o Tesouro Americano. Porque ele vai ficar aqui, está meio quase empatando. Fica lá. No ano passado saíram 44,8 bilhões de dólares do Brasil. E os dólares que se imaginava que iam entrar os borbotões, especialmente no processo de reforma da Previdência, que ia acontecer, não estão entrando. Aí vai, mas nem deu tempo, terminou de aprovar outro dia. Mas a perspectiva não é boa. E mais, em razão das barberagens ambientais, que eu achei que iam ter fim, achei que tinha possibilidade de ter fim, pelo visto não, também é uma resistência de entrar dinheiro. Então... o dólar não está assim porque, esse é o preço e pronto. Está assim porque tem algumas coisas internas ruins e tem o cenário externo. O mundo está crescendo muito menos. A China em particular. A China crescendo muito menos é especialmente ruim para o Brasil. Porque é o país que mais compra do Brasil. Aí você tem coisas estranhas. Tem explicação, mas, digamos assim, segundo a lógica do Guedes, que não bate. Então, como é que é? Dólar na altura é bom para exportação, excelente. Ruim para importação, sim, importamos menos, ok, não sei o quê, a indústria nacional. Aí você poderia falar, bom, então nós tivemos superávit na balança em janeiro, certo? Não, nós tivemos um déficit de 1,745 bilhão. O pior janeiro em 5 anos. O carro usado está meio bichado, está tentando esconder. Aí vem com essa cascata de que, não, empregado doméstico era uma farra, tal. Sai pela caricatura. E a caricatura não é um bom lugar. E aí vem um negócio que me deixou muito irritado. Porque, assim, ele teria dito a empresários, os empresários estão reproduzindo que o Guedes falou o que falou, porque o ministro argumentou que, como professor, ele costuma dar exemplos para ilustrar o que fala. E que não houve intenção pejorativa da história. Hein? Só se for professor de preconceito. Professor que, ao dar um exemplo, em vez de elucidar a coisa, prejudica. Eu tinha ódio daquelas matérias jornalísticas, Fábio Cuba, Bob, Vólio Bene, que dizia assim, tem não sei quantos milhões de quilômetros. Aí, assim... É abstrato demais, né? Aí dizia, isso é como enfileirar 8.750.000 caixas de fósforo. Mas eu não tenho a menor ideia do que seja enfileirar 8.750.000 caixas de fósforo. O exemplo não me ajudou. Sim. Aí você não me ajuda com o exemplo, você me prejudica. Entende? Isso corresponderia a dar 70 vezes a volta à Lua, a volta à Terra. Eu não tenho ideia do que é uma. Dá 70, para mim, tanto faz.
Isso eu estou dizendo dos exemplos idiotas, né? Ah, vou ser didático. Não, você não foi didático, você foi obscuro. Você foi obscuro. E nesse caso, preconceituoso. Mas não foi exatamente corajoso, porque não era das empregadas que ele queria falar. Ele queria falar do eleitorado do Bolsonaro. Dizendo assim, ó, vocês que votaram no Bolsonaro, classe média, que ia para Miami, que ia para Orlando, que ia para Nova York, não vai mais, vocês não são ricos. Tem de ir para onde? Até eu trouxe, acho que eu dei a foto aí, quem tá, o pessoal que tem, né? Vai ver a casa do Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, pô. E não enche o saco. Porque não era, ele sabia que a empregada doméstica já não ia pra Disney antes. Nem com o dólar em 80, nem quando tinha paridade cambial ia. Né? Ah, então vai ver a casa do Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim. Nem assim. Vocês não têm dinheiro. Não é pra vocês. Né? Tem, então, a coragem de dizer, não vá, não use o exemplo de alguém que está na base, aí, quem está acompanhando pela internet, está vendo aí a casa, né, aí, você vai lá, olha, diz, nossa, é a Casa de Cultura Roberto Carlos, que legal, e vai embora. Toma um sorvete na pracinha, Toma um sorvete, né? Na praça. Vê a igreja. Que 2 corgas é bom, por exemplo. Né? Vê a igreja. Acabou. Acabou, tá bom demais para você. Né? Tá querendo o quê? Pode aproveitar também, ver onde era a casa do Rubem Braga, que também nasceu, aliás, cronista o melhor que o Brasil já teve. E também, né, o ministro esqueceu, também é a cidade do Jesse Valadão. Jesse Valadão, ator, né? Tem um filme sensacional chamado Os Cafajestes, que eu recomendo. Entende? Guedes tem auxílios, etc. Como que é o negócio que o painel deu? Vai lembrar, Reinaldo, que o ministro da Economia chamou os servidores públicos de parasita faz pouco tempo, certo? Uhum. A Folha de São Paulo foi atrás, então, dos vencimentos do Paulo Guedes, que também é remunerado pelo Estado. Sim. De acordo com o jornal, o Guedes recebe um salário de R$ 30.900. Além disso, ele ganha R$ 7.733 por mês de auxílio moradia, o teto permitido por lei. Uhum. Ele também ganha passagens para ir de Brasília ao Rio de Janeiro, onde tem moradia fixa. Até julho, Guedes recebia também diárias, R$ 7.501 ao todo, para dar expediente na cidade onde ele mora, incluindo aí datas sem compromisso na agenda. Uhum. Entre as 60 viagens bancadas com dinheiro público no ano passado, 38 aconteceram a partir de quinta-feira, tendo como destino o Rio. Um último detalhe, o contra-cheque do ministro traz também um aporte mensal de R$ 458 a título de auxílio alimentação. O famoso VA. Então aí vamos fazer ver o seguinte, né? Olha aqui, o Guedes é milionário, há quem diga que pode estar perto de ser bilionário, não sei. Não é por causa disso que ele tem que trabalhar de graça. Né? Ou fazer como o Dória diz que faz, doa, diz que faz, acredito que faz, doa o seu salário e tal. Não precisa trabalhar de graça. Tem que morar em Brasília também, não. Então pode ter, né? Não é também, agora só porque eu sou ministro eu vou eu mesmo pagar. Não vejo parasitismo aí. Agora, quantas viagens eram? 60 e tantas viagens. Eu sei que mais de 60% das viagens dele... 63,33%. 63,33% das viagens dele, às custas da União, são de Brasília para o Rio, onde ele tem casa, e numa quinta-feira. Aí eu só posso concluir o seguinte, que é assim porque ele vai mais cedo fazer faxina, que as empregadas estão todas vendo a casa do Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim, já que não podem ir para a Disney. Olha, é mais fácil tentar explicar as coisas do que criar mistificação. Às vezes, eu disse aqui que é a lógica do vendedor de carro usado, né? Olha, Miguelinho me arranhou aqui, eu nem vi. Quer ver? Tem coisa que precisa de explicação.
Vai, quem é que fala? O Brasil pode ter um crescimento abaixo das expectativas em 2020, em 2019, né? Porque ainda não saiu o PIB oficial, seria uma espécie de PIBinho. O IBC-BR, índice do Banco Central que funciona como prévia do PIB oficial, mostrou que a economia teve uma alta de apenas 0,89% no ano passado. O Boletim Focus também do Banco Central estimava, por exemplo, um crescimento de 1,12%. Esse foi o terceiro ano seguido de crescimento do IBC-BR, mas o pior resultado dos últimos 3 anos. O indicador foi de 1,34% em 2018 e de 0,94% em 2017. Antes disso, ele amargou alguns anos em queda, os anos da recessão. O IBC-BR costuma acertar. Em 2018, por exemplo, ele fechou com alta de 1,15%, o PIB oficial foi de 1,1%. Aí, de acordo com o Banco Central, que derrubou o IBC-BR, foram os dados do último trimestre do ano. Em dezembro, ele caiu 0,27%. Em novembro, o recuo foi de 0,11%. E isso depois dos dados revisados. Antes da revisão, novembro tinha uma alta de 0,18%. É preciso pensar direito antes de partir para a linguagem abusada. A função de um professor, e eu fui professor, é esclarecer. A sala de aula, quando você fala com o professor, a sala de aula tem que ser justamente o lugar em que você, seu Bob Furuia, você contesta as doxas, as verdades estabelecidas, você contesta aquilo que é a visão meio comum das coisas e tal, né? Ninguém pode dizer que fala com um professor para endossar preconceito. E o desemprego? O IBGE divulgou hoje, Reinaldo, dados mais detalhados sobre o desemprego no Brasil em 2019. Lembrando que ele fechou ano passado com uma taxa de 11,9% contra 12,3% em 2018. Esses dados são do fim de janeiro. Tá, né? Então tá ótimo, certo? Ok, agora é preciso fazer uma observação. Lamento, o trabalho do jornalismo é isso. Caiu o desemprego? Ótimo. Como? Qual é a qualidade desta queda? Vai. A gente já vem dizendo aqui, né, Reinaldo? A queda do desemprego está diretamente relacionada ao aumento da informalidade e à criação de vagas com remuneração baixa. A informalidade ela atingiu a impressionante marca de 41,1% no ano passado, o maior nível desde 2016. Pois é. Aí a informalidade significa precarização do trabalho, significa precarização da própria mão de obra, significa renda menor. Isso significa que sem renda você consome menos, e consumindo menos, o crescimento fica mais difícil, né? Gostei de ver, Bob, porque eu dei um salto aqui, não avisei, e você foi e colou. Mas tem uns dados interessantes sobre informalidade também. Sim. Depois a gente vai botar na internet, vocês vão encontrar. E o tempo procurando emprego? Como é que tá? Esses dados do IBGE, Reinaldo, mostram também que quase 3 milhões de brasileiros desempregados, 25% do total, estão buscando trabalho há pelo menos 2 anos. O chamado desemprego de longa duração teve um recuo de 6,5% entre 2018 e 2019, quando passou de 3 milhões e 100 mil para 2 milhões e 900 mil. Nas regiões Nordeste e Norte do país, a situação é pior. Esse tipo de desemprego representa 30% do Isso, total. deu uma melhoradinha e existe o salário de desemprego que o governo até outro dia queria tributar. Vamos fazer o seguinte. Para o bem do governo, é preciso olhar para os pobres com mais decoro, com mais senso de decência. E saber que pobre não existe aí só para atrapalhar as equações econômicas. Eles são parte da equação econômica e constituem a parte da riqueza do Brasil, por exemplo, que permite ao país ter o 11º orçamento militar no mundo. Então, é preciso olhar com reverência moral e saber que é uma situação que tem que ser corrigida e não que se vai tratar assim com desdém.